Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura. Estamos também na internet. Você sabe tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você acessa todos os episódios do Conexão e também os links das nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal, claro, oficial no YouTube. Quem frequenta estádios e arenas esportivas está lá por uma razão: a paixão por um clube e pelo esporte. Nos jogos, a emoção dos gritos das torcidas, dos hinos cantados em uma só voz, gera um espetáculo à parte. Mas, infelizmente, a maioria dos torcedores acaba presenciando cenas de muita violência dentro e fora dos estádios, mesmo sendo passíveis de punição. Para você ter uma ideia, desde 2010 são mais de 110 mortes causadas por brigas entre integrantes de torcidas organizadas. Bem, recentemente, na reabertura do Maracanã, o que era para ser um momento de festa acabou se tornando palco de mais um confronto envolvendo torcedores do Corinthians, Flamengo e a polícia. Quais são as razões para a violência no futebol brasileiro? Como torcedores e poder público podem trabalhar em conjunto para combater a violência e deter os torcedores violentos? Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o Maurício Murat, que é sociólogo da Universo, João Páscoa, que é vice-presidente da Anatorg, a Associação Nacional das Torcidas Organizadas, e diretor-geral do Instituto Nacional do Torcedor, e Alessandro Augusto, que é corretor de seguros e torcedor do Vasco da Gama. Olá a todos, bem-vindos ao Conexão. E antes da gente iniciar a nossa conversa, eu queria mostrar algumas imagens que não são muito bacanas, são imagens nada agradáveis, mas que trazem um pouco aí a rotina do que vem se tornando alguns eventos esportivos, principalmente o futebol. Virou ídolo na conquista do Mundial. A gente vê já a confusão aí, a primeira confusão na torcida do Corinthians. A polícia aí batendo em alguns torcedores. Não dá para entender direito o que está acontecendo, mas estava vendo aquela provocação. Está separando ali, ó, a torcida se provocando, e mandando os flamenguistas irem para longe. A grade ali no meio, né? A grade, a delicadeza habitual, descendo aquela borracha. Exatamente. De leve. É o que a gente falou, a torcida do Corinthians ela sempre vem. Pode ser poucos ingressos, mas ela sempre vem. Estão indo para cima do PM, ó, jogando coisa e ó, porradaria em cima do PM. E foi todo mundo para dentro. Bom, eu queria dizer que essas imagens são do site globoesporte.com, estão aí disponíveis na internet. Bom, como eu coloquei, esse confronto foi na reabertura do Maracanã esse ano, né? Muita expectativa, né? Principalmente dos torcedores cariocas, e aí a gente teve esse confronto aí envolvendo os torcedores do Corinthians. Mas eu queria começar com o seguinte aspecto, né? Futebol é paixão, né? Ou qualquer outro esporte, a gente vai assistir a uma partida porque a gente gosta do esporte, porque a gente tem amor ao clube. E é um tanto conflitante a gente pensar que torcedores que amam aquele clube, amam aquele esporte, podem se envolver em situações de violência. Há razões? É possível explicar a razão para isso, Maurício? Futebol é paixão, futebol é cultura popular, futebol é identidade coletiva e, portanto, não pode ficar entregue a uma meia dúzia, a uma exceção de torcedores vândalos, delinquentes, que usam aquela massa de torcedores, aquela massa apaixonada, para exercer, para praticar os seus ilícitos. A maioria das torcidas é pacífica. A maioria dos torcedores, igualmente pacífica. Então é preciso separar o joio do trigo, a erva daninha do bem. Costuma-se dizer, 100%, as autoridades costumam dizer isso, 100% dos conflitos passam pelas torcidas organizadas. Mas eu costumo contrapor dizendo o seguinte, mas não passam por 100% das torcidas organizadas. O que significa dizer que não é a torcida organizada como um todo que realiza a transgressão, a violência e muitas vezes a morte. As causas são causas combinadas de causas gerais, sociais e causas microsociais. Por exemplo, a falta de planejamento, a aplicação rigorosa da legislação existente,
a falta de parceria das autoridades governamentais e esportivas com os setores pacíficos das torcidas, que são a maioria, repito, o treinamento específico da polícia e principalmente a prevenção. Na pesquisa que eu coordeno na Universo, nós fizemos um ensaio em que a prevenção é 7 vezes mais barata, mais eficaz e mais rápida do que a repressão. Então a repressão ela é necessária por vezes, por ação imediata, para coibir, conter uma ação imediata de vândalos, mas fundamentalmente é preciso haver prevenção. A gente vai ao longo do programa, eu vou querer ouvir de vocês que ações seriam essas, então, para a gente prevenir esses conflitos. Alessandro, você é torcedor do Vasco da Gama, Sim. aqui do Rio de Janeiro, Sim. e é um time aí, paixão da sua família. Com certeza. Né? Você conversava com a gente antes da gente começar o programa, né? Já veio a paixão do seu avô, seu pai, agora você, seu filho. Isso. Como a violência mudou o hábito da sua família de frequentar os estádios, se é que ela mudou? Bom, nós somos apaixonados pelo Vasco e pelo esporte em geral, porque esporte é vida, é educação, é tudo, enfim. Mas eu fui obrigado a tomar algumas regras para que a gente tenha uma, como é que eu posso te falar, um pouco mais de segurança nisso. Uhum. Então, se a partida começa às 4 horas, eu chego às 3 horas. Um jogo que é de maior apelo, não boto a camisa do Vasco. Porque você não sabe aquilo que você vai encontrar pela frente. Entendeu? Por quê? Você gosta, você ama, você vai. Não vai deixar de ir. Poxa, é um amor que veio do meu avô, pro meu pai, para mim, pro meu filho e que vai passar sempre. Que nós amamos isso aí. Mas o que acontece? Você tem que ter algum tipo também de cuidado nisso. Quer dizer, a prevenção não é só do poder público, né? É nossa a sociedade também tem que se prevenir de alguma também, forma. com toda certeza. João, quem frequenta estádios de futebol, né? E eu adoro assistir a partidas de futebol, eu sou tricolor, né, Fluminense aqui no Rio de Janeiro, e muito encanta, assim, a gente vê a torcida cantando junto, né, a beleza das bandeiras, assim, quando isso acontece, isso dá muita emoção, assim, a gente se arrepia mesmo, mas ao mesmo tempo tem esse aspecto que acaba entristecendo e um pouco demonizando a participação das torcidas organizadas. Como é que isso vem sendo discutido por vocês, representantes das torcidas organizadas? Como é que esse aspecto da violência entre esse número pequeno de torcedores, né, que acaba trazendo fama para um número muito maior de pessoas? Sim. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. A Anatorg, eu vou complementar o que o Maurício citou, né, a questão da prevenção. Ela trabalha sempre com a prevenção da violência. A Anatorg, ela não pretende, de forma nenhuma, buscar para ela essa solução única, uma bala de prata para acabar com a violência. Nós trabalhamos na conscientização e na multiplicação das ideias que a Anatorg busca, porque a nossa torcida, né, eu digo a nossa torcida, a torcida brasileira como um todo, né, ela tem uma cultura carnavalesca, uma cultura de faixas, bandeiras, né, a bateria, né, isso tudo com o advento desse tal de futebol moderno, que estão tentando espremer as organizadas para que nós nos tornemos um mero espectador de teatro. Um modelo europeu. Exatamente. E fica bem claro, porque nós entendemos, né, como o futebol moderno, né, ele exige modernas instalações, né, e essas modernas instalações trazem um custo elevado e que esse custo tem que ser recompensado de alguma forma. Mas o torcedor organizado, que é colocado ali, o torcedor organizado é um torcedor que não consome, né, um torcedor que não compra uma latinha de refrigerante a R$10, é um torcedor que não busca um sanduíche a R$20. Então, esse torcedor, né, por esse novo processo de modernização, vou falar uma palavra mais forte, higienização do futebol, ele está sendo pondo para fora dos estádios, né, com o objetivo de dizer, a torcida organizada brigou, a torcida organizada é violenta, né. Com base, vou utilizar uma pesquisa que o professor Murad citou, com base de 5 a 7% das brigas ocorridas, né, de 5 a 7% das brigas são participadas por membros da torcida organizada. Então,
Vamos pegar esse fato agora que você mostrou nesse vídeo da torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians vieram com 3 mil torcedores para cá e ali brigaram 15, no máximo 20. Agora a ideia é punir a torcida inteira? Se ficou claro ali quem são aqueles que cometeram um delito... Então, foram 64 que foram levados para a delegacia e aí conseguiram identificar 31. Exatamente. Então, nesse universo de 3 mil, 31 são 0,01% do que vieram. É justo punir colocar todo mundo no mesmo... Essa é uma questão interessante que o João coloca, né? Porque não só nesse caso do jogo do Corinthians, mas eu vou mostrar daqui a pouco um caso da torcida do Grêmio também. Houve uma briga fora do estádio, até por essa questão de uma área livre para a torcida. E aí a torcida do Grêmio inteiro foi punida. Punir toda a torcida organizada pela ação dessa minoria não tem surtido efeito. Isso não funciona. E não é correto, né? Não é correto nem eticamente, nem pedagogicamente, nem juridicamente. Porque o grande sentido ético, jurídico e pedagógico da punição é você estabelecer a diferença entre quem fez o errado e quem não fez o errado. Se você generaliza, você criminaliza, demoniza as torcidas e aí você não pune ninguém. Agora, o pior é que as autoridades brasileiras, governamentais e esportivas, sabem disso há muitos anos, porque todos os sinais são apresentados, são ditos e quase nada é feito no sentido real de um plano estratégico nacional que nós temos defendido pelas nossas pesquisas há anos, um plano estratégico que reúna medidas de repressão para conter os vândalos, de prevenção para evitar o problema e de reeducação para mudar a cultura das torcidas organizadas e, ao mesmo tempo, mudar a compreensão equivocada, muitas vezes, que as pessoas têm das torcidas organizadas e, aí sim, preservar o futebol como patrimônio, como cultura, como festa. Porque a torcida é muito importante. Todos os jogadores que entrevistamos sempre falam, a torcida é o 12º jogador, a torcida anima, a torcida incentiva. Quantos jogos negativos para um clube, para um time dentro de campo, o time vira o jogo pela ação da torcida. Sim. Então isso é bonito, é carnaval, é música, coreografia. Agora tem que ser do bem. Quem transgredir que seja punido, mas não podemos generalizar. E torcida única e torcida excluir torcida é o pior dos mundos, isso não adianta. Acaba gerando mais raiva, né, e revolta, acho. O Alessandro, tá aqui concordando com o Murá, porque é muito bom, né, você chegar lá e você acaba sendo imbuído por aquele espírito, mesmo que você não faça parte da torcida organizada. O futebol mexe com o emocional das pessoas. Isso aí é óbvio, enfim, mas nós temos que pensar o seguinte, é uma emoção que venha para o bem. Entendeu? Não pode ser aquela emoção que leve você para a briga, para a morte, entendeu? Tem que ser uma coisa boa. Assim tem que ser o futebol. Você já passou por alguma situação muito próxima de você? Agora, a final com o Botafogo, isso aí não foi divulgado, falado, mas na saída, brigas, Vasco e Botafogo, que são torcidas que são co-irmãs, brigando. Assim como passei com o Flamengo, um Santos, também, a briga muito feia também no campo do Vasco. Então você passa por alguns apuros mesmo. Mas eu nunca vou deixar de ir. Entendeu? Nunca vou deixar de frequentar. Porque eu sou um apaixonado pelo futebol e pelo esporte em geral. Entendeu? Então, claro que você tem que tomar cuidado, e sim. Mas eu nunca vou deixar de frequentar, jamais. A gente está aqui falando só do futebol, mas a gente tem casos de briga entre torcedores, até em outros esportes. Por exemplo, a gente tem um caso recente da torcida do Flamengo. Se a gente puder colocar aí no jogo de basquete, não sei se a gente vai conseguir rodar o site, o vídeo, mas aí está no site para você, globesport.globo.com também, uma matéria falando de vândalos, né? Eu não vou nem chamar de torcedores, né, que estavam vestidos com a camisa do Flamengo e aí causaram um conflito, uma confusão aqui no estádio no Rio de Janeiro do Tijuca Tênis Clube. Tá aí algumas cenas para você, ó, a gente conseguiu rodar. Não sei se a gente, nesse trecho, vai ter a imagem da briga entre os torcedores. Mas a gente também não pode só demonizar o torcedor do futebol, né, João? Certo. Na verdade, o torcedor do basquete é o torcedor do futebol, desses grandes clubes, né? Do Vasco, do Flamengo. Agora você não vai pegar o Brasília, que joga NBB, não
não tem, Sim. né? Outro, Franca é o time da cidade. Então não tem aquela festa realmente, festa verdadeira, genuína, né? A gente não vai querer pedir num programa de televisão ensinar como a torcida tem que fazer. Né? Isso aí é o cúmulo, né? Então, as torcidas genuínas, né, dos seus clubes, elas vão torcer vão no basquete, vão no vôlei. O clube tem esse poder de carregar para outros esportes, né, a sua torcida. No caso do basquete, então, nos últimos anos isso tem acontecido muito. Exatamente. João, quando há um conflito entre torcidas organizadas de um mesmo clube, é possível a gente explicar por que isso acontece? Porque também é uma certa incoerência, né? É a mesma paixão que os move, né? E a gente sabe que também são minorias dessas torcidas. E aí, o que explica isso? Como é que vocês lidam com essa questão? Você teria que refinar mais essa pergunta. É a torcida do mesmo clube, mas a torcida entre a mesma torcida ou são torcidas diferentes do mesmo? Torcidas diferentes, torcidas organizadas diferentes de um mesmo clube. Então, isso aí gera mais ou menos, porque pode ser... primeiro, por pura vaidade, uma está atrapalhando o canto da outra. Né? Uma tentar colocar faixa no lugar da outra torcida. E desavenças pessoais que levam, né, as lideranças, teve algum tipo de desavença que leva para a arquibancada essa com a liderança da torcida. Então, são vários fatores, né, que podem gerar um desentendimento entre torcida do mesmo time. E dentro da própria torcida é pelo poder mesmo da presidência, da administração da torcida. Moura, você colocou no início a questão que isso pode ser um reflexo também dos problemas sociais que o Brasil passa, né, que a sociedade passa. Quais seriam esses problemas? Uma questão, por exemplo, da desigualdade econômica e social, acesso à educação, passaria por tudo isso? Tudo, no fundo, é educação, se a gente pensar bem. A educação sozinha não resolve nenhum problema social profundamente. Mas nenhum problema social pode ser resolvido profundamente sem a educação. Então, nós vivemos no Brasil muito precária nossa situação no ponto de vista educacional. Isso influencia no trânsito, no dia a dia das pessoas e também no futebol. O futebol não é uma ilha, né? Ao contrário, expressa as condições da realidade. Um outro dado importante, que é geral, que é macro-social e que influencia o futebol, é o quadro geral da violência no Brasil. Os números são alarmantes, né? Nós temos hoje, morre-se mais no Brasil por morte brutal e hedionda, morte muito violenta, mais do que na guerra da Síria. Um relatório recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Hoje, os novos dados disseram um furto de automóvel a cada minuto no Brasil e 5 estupros a cada hora. E olha que, no caso de estupro, especialmente, há a subnotificação, porque nem todas as mulheres vão à delegacia denunciar. Então, o quadro geral da violência no Brasil é muito grande. Nós somos o país do mundo que mais matamos gays. Temos um dos trânsitos mais violentos do mundo. E a impunidade no Brasil é muito intensa. Nos 2 últimos anos, somente 3% dos delitos, todos os delitos, transgressão, agressão, mortes, no âmbito do futebol, foram punidos até as últimas consequências. Mas também somente 3% dos crimes de corrupção foram punidos até as últimas consequências. É um reflexo do que a gente vive em outras áreas também. Então, essa impunidade, só para concluir, é um dos fatores mais importantes que explicam a violência geral no Brasil e também a violência no âmbito do futebol. A gente tem muito assunto ainda para falar, o programa está entrando aí já nos seus minutos finais, ainda temos aí um tempinho, então eu queria abordar o Estatuto do Torcedor, né? A legislação que existe desde 2003, né? E que teria aí o objetivo, né? Por exemplo, no artigo 1º, o Estatuto fala que a prevenção da violência nos esportes é responsabilidade do poder público, confederações, federações, clubes, ou seja, na teoria está tudo aqui, mas na prática... Nada foi feito, né? O Instituto Nacional do Torcedor, ele busca essa intermediação e essa reflexão para os torcedores, que nós fazemos exatamente um processo de formiguinha e de catequização. Nós vamos falar com toda a torcida, né,
Aqui no Rio, já falando com todos, Flamengo, Vasco, Botafogo, né, Fluminense, nós vamos explicar para eles o porquê dessa violência e o que leva, onde leva essa violência. Porque as torcidas aí têm, em média, 40 anos. Né? Houve alguns spin-offs delas, né, nos anos 2000, saíram outras das principais torcidas. Então, falando para a torcida, todo mundo sabe quais são as maiores torcidas hoje do Brasil, né, o que elas representam. Agora tem essa questão já cultural, machista das torcidas, para querer se reafirmar a todo momento, provar que realmente, né, é possível, determinada torcida é mais importante, é mais imponente que a outra. Né? Então, a gente tenta, né, falar que esse modelo de torcedor acabou, né, por tudo que a Copa nos trouxe. Não é permitido mais hoje o cara simplesmente chegar a outro e agredir um torcedor diferente sem ser identificado. Hoje é muito fácil, mas agora basta, né, todas as autoridades punir realmente quem cometeu esse crime. Não adianta você ter, né, uma torcida única, né, não adianta você querer penalizar toda a torcida por um delito de um só componente. Então, né, esse indivíduo, ele fica escondido no meio da massa. E se você, né, não chegar, por exemplo, o GEP, o Grupamento Especial de Policiamento no Estádio, ele consegue identificar perfeitamente, né, quem está envolvido numa briga. Mas o problema é que o GEP identifica, leva, né, para a delegacia, né, aí o MP, né, não toma suas providências necessárias, na outra semana aquele mesmo sujeito que brigou está no estádio novamente. Então, o GEP fica enxugando gelo. Sim. Né? Quer dizer, acaba tendo a punição de uma maioria, não resolve nada, e aquele cidadão volta a frequentar o estádio. Exatamente. Alessandro, ele citou o GEP, né? E a gente pode dizer, não sei se o João, por favor, me corrija, que desde que o grupamento foi criado, a gente pode dizer que teve uma redução da violência dentro dos estádios. Quase totalidade. Agora, fora dos estádios, a gente ainda tem problemas graves, né? Essa questão, a saída do estádio, também é uma situação que te preocupa, o entorno dos estádios que você frequenta? Sim, claro. Ou eu saio do estádio mais ou menos uns 10 minutos antes, dependendo de como tiver meu time também, né? Ou eu saio 20 minutos após, por aí assim. Eu nunca saio naquele meio todo. Embora a gente saiba que a briga ela não acontece ali. Briga tem locais marcados para isso. Existe esse mito de que as torcidas marcam esses confrontos com data, hora. Isso acontece? Não. Isso é uma lenda urbana. Fala que as pessoas marcam briga pela internet, pelo Facebook. Isso não é verdade por um simples motivo. Aquela pessoa que está ali atrás do teclado, né, violentamente apertando as teclas ali, digitando, ele não tem o poder de mobilização de reunir 100, 200 pessoas para, né, se deslocar para um determinado ponto de briga. Isso não ocorre. Né? Pode acontecer de uma forma individualizada entre uma pessoa ou outra, como acontece no estádio? Mas em termos de torcida organizada, não. Né? Ele bota o fogo ali e não vai. Sim. E bota aquela pilha ali e tal, mas ele em si não vai brigar. Não vai, porque na verdade todo mundo já sabe de onde as pessoas vão sair. Isso é notório, o GEP tem conhecimento de todos os pontos na cidade onde as torcidas vão sair. Não só o GEP, falo que em São Paulo o Choque também tem essa informação, em Pernambuco também há essa mesma cultura de informar a polícia onde está saindo, então não é novidade para ninguém. Falar assim, o pessoal de repente decidiu sair de uma esquina nova. Não, isso não acontece. Né? Maurício, essa questão da prevenção, né, que nós falávamos, então um plano estratégico nacional de combate à violência no esporte, uma ação conjugada, né, do governo, polícia, torcidas organizadas, clubes, federações. Por que isso não acontece, já que a gente tem uma legislação como o Estatuto do Torcedor, para a gente finalizar a conversa de hoje, por que isso não está acontecendo no Brasil? Porque, infelizmente, no Brasil, as autoridades públicas quase nunca são autoridades e muito pouco são públicas. Estão mais interessadas, na maioria das vezes, há exceções, claro, mas na maioria das vezes, com seus interesses privados, mesquinhos e de grupos.
Porque a questão está colocada, não seria um favor, é uma obrigação constitucional, porque na Constituição brasileira é clara, esporte e lazer é um direito da cidadania e segurança é dever do Estado. Os relatórios, as pesquisas estão aí disponíveis, a informação toda. E as autoridades não cumprem essa obrigação constitucional porque deixam para lá. Mas deixam para lá não é só no futebol, deixam para lá em diversos setores da vida brasileira. É por isso que não acontece esse plano. Esse plano seria fundamental, teria que ser para o Brasil todo, ele tem que partir de Brasília, ele tem que articular o país todo, a Polícia Civil, Militar, o MP, os clubes, as federações, a mídia, e ao mesmo tempo ele tem que ser permanente, renovável e sustentável, e em bases científicas, com pesquisas, com informações consistentes. Rapidamente, eu sei que eu já estou estourando o tempo, experiências internacionais, por exemplo, a questão da Inglaterra, né, os hooligans, né, aquela torcida violenta da Inglaterra, a gente tem experiências também aqui na América Latina, podem servir de exemplo aqui para o Brasil? Alguns exemplos, sim, que devem ser não transplantados diretamente, mas reabsorvidos pelo Brasil, pelas nossas instituições e pela cultura do futebol brasileiro. Mas, por exemplo, na Inglaterra, a primeiríssima coisa que a ministra Margaret Thatcher, a primeira-ministra, fez foi chamar para si a responsabilidade de um plano nacional. E por isso lá começou a dar certo. Depois eles não tiveram uma tentativa de medida milagrosa, como acabar com torcida ou torcida única. Eles fizeram um conjunto integrado de torcidas de curto, médio e longo prazo. Foi por isso que deu certo na Inglaterra, embora a Inglaterra não tenha terminado com o hooliganismo. Mas controlou a violência no futebol, colocou a violência sob o controle da lei, da ordem e da civilização. É isso que precisamos fazer. Gente, eu queria muito continuar conversando sobre esse assunto. Acredito que interessa a todos que estão nos assistindo, que frequentam os estádios aí por todo o Brasil, mas infelizmente eu preciso encerrar. Então, Alessandro, muito obrigada pela participação. Muito obrigado. Murá, muito obrigada mais uma vez por vir aqui ao Canal Futura. João, obrigada. Obrigado pelo convite. Um abraço para vocês. Para você também. A você de casa, eu agradeço a companhia de sempre. Lembrando que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do Canal Futura, mas você encontra com a gente a qualquer hora do dia e da noite no nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Um beijo e até a próxima.